Eu nunca imaginei que uma frase tão curta pudesse resumir tão bem o fim de um relacionamento. Vou sair para tomar um café e colocar a conversa em dia com um amigo. Você não está convidado, foi tudo que Cassie me disse naquela manhã, enquanto ajustava a bolsa no ombro como se estivesse indo a um encontro de negócios. Certo, respondi, mantendo a voz neutra. O mais irônico é que, enquanto ela estava fora, recebi a confirmação do reembolso do anel de noivado. E aquilo, somado ao jeito como ela falou comigo, fez algo dentro de mim finalmente encaixar. Quando Cassie voltou, encontrou o apartamento silencioso e minhas malas prontas ao lado da porta. O que era para ser apenas mais um sábado comum terminou com o encerramento definitivo da nossa história. Mas antes de continuar, deixa eu só dizer uma coisa rapidinho. Se você curte relatos reais cheios de reviravoltas, aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like e hypar o vídeo, isso me ajuda demais a trazer mais histórias como essa. Obrigado. Aquele sábado começou do jeito que sempre gostamos, com o sol atravessando as janelas e criando um rastro dourado no piso de madeira, como se iluminasse a tranquilidade da nossa rotina. O cheiro do café fresco ainda pairava pelo apartamento, um aroma simples, cotidiano, que sempre marcou nossas manhãs. Eu estava largado no sofá, rolando notícias no celular, com os pés apoiados no puff, curtindo a sensação de um dia sem compromissos. Era para ser uma manhã leve, quase preguiçosa. Só que Cassie não estava no mesmo clima. Percebi um movimento mais apressado vindo do corredor. Levantei os olhos, e por cima do celular, observei o contraste gritante. Em vez de aparecer com a roupa de sempre, leggings e aquela camiseta minha que ela adorava roubar, Cassie estava parada em frente ao espelho, ajustando um vestido escuro e justo, o tipo que ela só usava em ocasiões especiais. O rosto dela também estava diferente. Maquiagem impecável, feita com aquela precisão que leva tempo, olhos marcados, lábios contornados, pele perfeita. Tudo nela dizia que aquela saída era importante. Importante demais para ser só um café. Quando Cassie apareceu na sala usando aquele vestido escuro impecavelmente ajustado, ficou evidente que ela não estava se preparando para um simples brunch com amigas. Havia algo diferente ali, algo mais calculado. O brilho do tecido chamava atenção, refletindo a luz que entrava pela janela como se ela estivesse indo para um evento importante, só não era um evento comigo. Você está bonita, falei, guardando o celular e tentando manter a naturalidade. Algum plano especial? Ela continuou examinando o próprio reflexo, puxando o tecido para ver o caimento, como se eu nem estivesse na sala. Nada demais. Só vou tomar um café com alguém. O tom dela era leve demais, quase ensaiado. E, lá no fundo, um sinal de alerta começou a vibrar. Baixo. Persistente. Respirei fundo, mantendo a voz estável. Ah, tranquilo. Com quem? Só aí ela virou o rosto, mas não para me olhar, os olhos estavam grudados no celular, os dedos digitando rápido. Havia um sorriso quase invisível nos lábios recém-delineados, como se estivesse respondendo uma mensagem que a animava mais do que deveria. É o meu ex. O nome dele é Lucas. Ele tá na cidade. Lucas. O nome bateu no meu ouvido como água fria. O ex que ela jurava ter superado, aquele que, segundo ela, só ligava para ostentar, para impressionar os outros, aquele que fazia tudo parecer um concurso de quem tinha mais. Lucas, né? Repeti, a palavra pesada, amarga. Então vamos encontrar ele. Era o momento em que ela deveria dizer algo como, claro, sem problema, é só uma conversa. É isso que um casal faz, aparece junto, mostra a união. Mas não. Ela ergueu o olhar do celular pela primeira vez, e não havia culpa ali. Não havia hesitação. Só uma confiança fria, quase arrogante, como se soubesse de algo que eu ainda não tinha percebido. É só uma conversa, disse, sem emoção. E, depois de uma pausa calculada, deixou cair as palavras como quem solta uma lâmina no chão. Você não está convidado. A sala pareceu encolher. O cheiro de café ficou forte demais. A luz que preenchia tudo virou um estilhaço branco e desconfortável. A frase ecoou dentro de mim, você não está convidado. Não era sobre café. Era sobre poder, sobre fronteiras, sobre me mostrar, com todas as letras, que havia um espaço na vida dela onde eu não cabia, e que, naquele momento, esse espaço estava mais importante do que a própria relação. Senti o papel amassado no meu bolso, o recibo da joalheria. Eu tinha buscado o anel no dia anterior. Economizado por 6 meses. Planejado pedir Cassie em casamento naquela noite, com o jantar favorito dela, no meio daquela mesma faixa de sol no chão onde ela agora se arrumava para reencontrar um ex. O anel estava pronto. Eu também estava. Achava que aquilo seria um começo. Mas Cassie acabava de me mostrar que, na cabeça dela, eu não estava incluído nem no presente. Enxerguei tudo num instante, as discussões vazias que viriam, as manipulações sutis, a sensação de andar em ovos para não ser acusado de controlador, a perda lenta da minha própria voz. E, naquele fragmento de segundo, o alarme no fundo da minha mente parou. O que ficou foi um silêncio firme, sólido. Clareza absoluta. Eu encarei Cassie. A mulher que eu planejava pedir em casamento parecia uma completa desconhecida. Senti a tempestade dentro de mim, mágoa, raiva, decepção, mas não deixei que nada transparecesse. Criei uma camada de gelo por fora e falei com calma.
Entendido. Ela até pareceu frustrada, como se esperasse uma reação explosiva, uma discussão que justificasse a saída. Mas eu não dei esse show. Ela apenas deu um aceno curto, pegou a bolsa e saiu. O clique da porta soou mais alto do que qualquer briga que já tivemos. O perfume dela ficou suspenso no ar por alguns segundos, e, com ele, a sensação clara de que alguma coisa tinha quebrado ali, e não tinha conserto. E foi nesse silêncio que tomei a decisão que mudaria tudo. Eu permaneci alguns segundos em pé no meio da sala, ouvindo o eco remoto da porta que Cassie acabará de fechar. Era impressionante como uma única palavra, entendido, podia carregar tanto. Não foi só uma resposta. Foi o momento em que a engrenagem interna finalmente girou e trancou tudo que eu vinha segurando havia meses, expectativas, planos, a esperança ingênua de que ela ainda estivesse comigo de verdade. A tempestade dentro de mim não sumiu, mas perdeu o controle. A tristeza e a indignação continuaram ali, densas, porém silenciosas, como nuvens negras presas atrás de um campo de força. O que sobrou na superfície foi uma frieza lúcida, afiada. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. A primeira coisa foi tirar o recibo do bolso. O papel estava amassado, marcado pelas inúmeras vezes em que eu o havia segurado, imaginando o momento perfeito. O nome da joalheria brilhava no topo, e logo abaixo vinha a descrição do anel que eu tinha mandado fazer, ouro branco, pedra central grande, aro cravejado. Eu tinha investido mais do que dinheiro ali. Eu tinha investido confiança. Liguei para o número no rodapé. Quando a atendente atendeu, minha voz saiu surpreendentemente firme. Boa tarde, aqui é o Arthur Ali. Eu fiz um pedido ontem e preciso cancelar. Do outro lado da linha, ouvi um suspiro hesitante. Claro, senhor. Houve algum problema? O noivado não vai acontecer, respondi sem floreios. Não era drama, não era desabafo. Era só a verdade. Ela pediu alguns dados, concluiu o processo e informou o prazo do estorno. Eu agradeci, desliguei e coloquei o recibo no centro da bancada da cozinha, como um lembrete simbólico do que estava encerrado. Depois fui direto ao quarto. Puxei minha mala grande debaixo da cama e peguei algumas caixas de papelão guardadas no armário. Comecei a arrumar minhas coisas com a eficiência de alguém que já sabe que não volta. Não houve aquela hesitação sentimental de quem revisita memórias. Não toquei em nada dela. Não encostei em uma única foto. Nada de nostalgia. Nada de revisitar momentos bons para tentar justificar ficar. Levei apenas o que era incontestavelmente meu, minhas roupas, meus livros, meu laptop, o fone de ouvido que comprei no meu aniversário, alguns documentos. Deixei para trás os objetos que havíamos adquirido juntos, a TV, as panelas, os itens decorativos que ela tanto insistiu em comprar. Aquilo simbolizava uma vida em dupla, e uma dupla só existe quando existe reciprocidade. Cada caixa que eu fechava parecia retirar um peso da minha respiração. Fiz as viagens até o carro, enchendo o porta-malas e o banco de trás. O esforço físico ajudava a colocar tudo em perspectiva. Quando terminei, voltei ao apartamento pela última vez. O lugar parecia menor, mais frio, como se a ausência da minha presença tivesse deixado buracos invisíveis nas paredes. Peguei apenas uma caixa pequena com meus itens de higiene do banheiro. Depois respirei fundo e saí sem olhar para trás. O clique da porta atrás de mim não doeu. Na verdade, soou como um ponto final necessário. No carro, fiquei alguns segundos parado antes de ligar o motor. Abri o contato de Cassie no celular, a foto dela sorrindo durante uma viagem que jurávamos recordar para sempre. Olhei para a imagem uma última vez, permitindo apenas um instante de despedida silenciosa. Depois toquei em bloquear. A confirmação apareceu. Sim. Eu tinha certeza. Quando finalmente liguei o carro, não importava para onde eu iria. Hotel, casa de um amigo, qualquer lugar era melhor do que continuar vivendo uma história unilateral. Não precisei esperar muito para o destino responder. Eu estava encostado no carro, respirando o ar fresco da noite e pensando no próximo passo, quando vi o sedã de Cassie estacionar a alguns metros. Os postes já estavam acesos, banhando tudo naquele tom alaranjado que deixa qualquer cena mais crua. Cassie saiu do carro cambaleando de leve. Não era o passo de quem bebeu café. Ela cantarolava baixinho, com aquele sorriso satisfeito que eu já não via fazia tempo. Procurava as chaves na bolsa sem olhar em volta. Ela não me viu. Ainda estava com o brilho de outra pessoa nos olhos. E naquele exato segundo, vendo Cassie daquele jeito, eu percebi uma verdade que ela jamais imaginaria. Eu não era mais o homem esperando por ela, eu era o homem que ela já tinha perdido. Apaguei a mensagem de voz, não por apego, mas como evidência. Evidência da transição perfeita entre culpa, súplica e confissão involuntária. A prova viva de que Cassie não estava arrependida do que fez, apenas das consequências. O silêncio que agora consumia o apartamento que ela tanto protegeu, o mesmo do qual me expulsou emocionalmente, era o castigo dela. Nunca foi o meu. Deletei a gravação, bloqueei o novo número e continuei empacotando minhas coisas no quarto de hotel. Mas a terceira tentativa veio rápido, um SMS. Este era diferente. Não havia mais máscara, nem teatro. Só veneno. Desconhecido, tudo bem. Que seja assim. Você sempre foi fraco demais para mim.
Não sabe lidar com uma mulher de verdade. Você vai voltar. Quando perceber o que perdeu, vai rastejar de volta. E eu vou rir. Quase sorri. Ali estava ela, a Cassie real. A mesma que me dissera que eu não estava convidado para o meu próprio futuro. Para ela, amor era uma arena, e respeito era sinal de submissão. Bloqueei o número sem hesitar. E então veio o inevitável, o macaco voador. Meu celular vibrou com o nome de Sarah, a amiga mais tóxica de Cassie, a maior torcida organizada de cada atitude egoísta dela. Atendi no viva voz enquanto continuava dobrando minhas roupas. Evan, é a Sarah, ela disse, com aquela voz doce demais para ser real. Eu sei, respondi, neutro. Olha, eu sei que a Cassie errou, mas ela é uma bagunça, sabe? Ela está arrependida de verdade. Um homem de verdade perdoaria. Ela aprendeu. Por que você está sendo tão cruel com ela? Parei de mexer na mala. Sarah, tem algum propósito nessa ligação? Perguntei sem emoção. Do outro lado veio um silêncio frágil. O propósito é que você está cometendo um erro enorme. Você ama ela, não ama? Não entre em contato comigo novamente, respondi. Encerrei a ligação. Bloqueei. Fim da participação especial de Sarah. Era como assistir a um roteiro previsível demais. 1. Súplica. 2. Raiva. 3. Talhados. 4. Última carta emocional. E então veio o último e-mail, um dia depois, de um endereço que eu não reconhecia, mas cujo tom era inconfundível. Assunto, eu entendi agora, Evan. Ela escreveu que fora a joalheria Arthur Ali descobrira que eu havia cancelado o anel no mesmo dia em que ela saiu para o café com o Lucas. Foi aí que eu entendi. Você não estava bravo, você já tinha terminado. Eu estava vivendo uma ilusão enquanto você já tinha ido embora. O Lucas me usou, eu joguei tudo fora por nada. Agora eu sei o que perdi. E preciso conviver com isso. Li uma vez, apenas uma. Depois deletei. Eu não precisava da compreensão tardia dela. O desfecho dela não me pertencia. O colapso interno dela não era um fardo meu. O karma não foi cinematográfico, foi silencioso e perfeito. Cassie ficou sozinha no apartamento onde insistiu em me excluir. Sozinha com as contas maiores, que antes dependiam, em grande parte, da minha renda. Sozinha com uma amiga como Sarah, que não sustentaria nenhum castelo desmoronando. Sozinha com o peso do próprio ego. E o mais curioso? Eu não senti ódio. Nem amor. Apenas uma compaixão distante, o tipo que se tem por personagens históricos que arruinaram a própria vida por arrogância. E então, minha vida começou de verdade. 2 meses depois, eu estava no Grizzly Bear, um pub que Cassie nunca quis conhecer porque não combinava com ela. Eu ria com 2 amigas antigas, cercado pelo cheiro de batata frita, cerveja gelada e o barulho de um jogo de dardos no fundo. Era caótico, bagunçado e genuíno, tudo que meu relacionamento com Cassie nunca foi. Então eu vi, ela entrou. Cassie. Acompanhada de Sarah, encolhida na porta como quem tenta se proteger de um vento gelado. Parecia menor. O vestido que antes vestia tão bem agora sobrava no corpo. Os olhos dela varreram o pub, e quando me encontraram, se arregalaram. Depois, se encheram de uma esperança faminta, desesperada. Desviei o olhar e voltei a prestar atenção na piada que Mike contava. 1 segundo depois, senti uma sombra parar diante da mesa. Olhei para cima. Ela estava ali. As mãos trêmulas nas laterais do corpo. Sarah logo atrás, com uma expressão azeda. Evan, oi. Você está bem? Ela perguntou, com a voz frágil demais para o bar barulhento. Eu dei apenas um aceno educado. O tipo de aceno que você dá a alguém que não ocupa mais nenhum espaço dentro de você. E foi exatamente nesse momento que eu percebi algo brutal. Ela não tinha vindo falar comigo porque me amava. Ela tinha vindo porque a vida finalmente a alcançou. E então, bem ali, naquele bar, aconteceu o momento que mudaria tudo. Eu só falei, Cassie, como você está? Uma pergunta simples, sem camadas. Foi como puxar um fio que desmanchou tudo. A compostura dela desabou na hora. A voz saiu trêmula, atropelada pela confissão que parecia ter sido acumulada por dias. Não muito bem, na verdade, péssima. Eu sinto sua falta. O que eu fiz foi a coisa mais estúpida da minha vida. O Lucas não significou nada. Você significou tudo. Ela devia estar esperando que eu cedesse, que eu soltasse alguma frase que abrisse a porta de volta para a antiga órbita dela. Sinto muito que esteja sofrendo, tudo bem, qualquer coisa que a permitisse respirar aliviada. Eu não disse nada. Fiquei ali, olhando. Meus olhos calmos não guardavam nem raiva nem perdão. Nem sequer havia a satisfação fria de estar certo. Havia apenas um vazio tranquilo, uma indiferença gigantesca que não podia ser desmontada com lágrimas ou palavras rápidas. Meu silêncio foi o que mais a desconcertou. Ela tentou preencher o espaço com súplicas, explicações, promessas. Eu ouvi. Apenas ouvi. Então é isso. Ela perguntou, já sem artifício.
Pousei o copo no porta-copos com um clique discreto, um gesto pequeno que soou como um encerramento. Aquela era uma vida diferente, disse, com a voz serena e sem pressa. Eu fiz as pazes. Estou feliz nessa vida. Parei para que as palavras pousassem entre nós. Havia uma calma genuína em mim, uma satisfação que ela não conseguiria fingir, manipular ou roubar. E acrescentei, direto. E você não está nela. Os ombros dela caíram. A expressão de esperança faminta que havia trazido até ali se apagou num instante. Pela primeira vez, vi nela o reconhecimento cruel de que estava diante de alguém verdadeiramente livre, livre das acusações, das manipulações, das promessas vazias. Para mim, Cassie naquele momento tinha o mesmo peso que um recibo esquecido de um anel não retirado, sem significado. Sem poder. Irrelevante. Ela virou-se sem dizer mais nada e foi embora, passo por passo, derrotada de um jeito que parecia definitivo. Sarah lançou um olhar carregado de veneno antes de ir atrás dela. Léo, ao meu lado, assobiou baixo, surpreso. Cara, quem era aquela? Ele perguntou. Peguei minha cerveja de volta e sorri, de verdade. Ninguém respondi. Ninguém mesmo. A conversa voltou, os risos voltaram a encher a mesa, o jogo de dardos continuou. A noite tornou-se apenas mais uma noite, e eu estava presente nela, inteiro, na minha nova vida. Uma vida que eu havia escolhido e que, curiosamente, Cassie havia me ajudado a descobrir ao mostrar, sem querer, quem ela realmente era. Refletindo agora, percebo que a ferida foi, em última instância, um presente disfarçado. Ela me arrancou do confortável e me forçou a procurar algo autêntico. Não foi fácil, não foi sem dor, mas me levou a um lugar onde a minha paz vale mais do que qualquer promessa vazia. Se essa história mexeu com você, conta nos comentários, como você reagiria se estivesse no meu lugar. E se curtiu, ajuda o canal, deixa um like, comenta e se inscreve para mais relatos reais como este. Obrigado por assistir.